Atenção, para tudo agora, porque essa história vai te agarrar pelo pescoço e não soltar. Imagina só, um cara que explodiu na internet, um verdadeiro furacão de risadas, lotando estádios com suas piadas e enchendo as redes sociais de memes que fazem o Brasil inteiro gargalhar. Estamos falando de Carlinhos Maia, o rei do humor nordestino, que conquistou milhões, mas de repente ele descobre que um ex-funcionário, alguém que já esteve ao seu lado nos bastidores, tá vivendo um pesadelo, sem dinheiro, sem rumo, afundado em dívidas, lutando contra uma maré de problemas que parece não ter fim. E o que Carlinhos faz? Não é o que você está pensando. Ele não corre para o Instagram para postar uma selfie com legenda de herói do dia. Não faz uma live chorosa para viralizar. Ele age como um anjo invisível, no mais absoluto sigilo, como se fosse um segredo, guardado a 7 chaves. Mas segura essa. Quando a verdade vem à tona, é um terremoto. Haters que viviam caçando defeitos dele ficam sem chão. O Brasil para assistir. E um detalhe bombástico no final dessa história vai te fazer questionar tudo o que você acha que sabe sobre fama, bondade e redenção. Sei Volca Piscar. Vai perder o maior plot twist do ano. Aquele que tá fazendo cabeças explodirem e corações baterem mais forte. Fica comigo até o fim, porque essa reviravolta não é só um babado. É uma lição de vida que pode mudar até você. Desespero total. Será que o silêncio de Carlinhos salvou uma alma ou abalou o império que ele construiu com tanto suor? Vem, corre. Não larga esse vídeo. E aí, galera, se essa história já te pegou, não pula fora agora. Inscreva-se no babado, certo? Deixa aquele like maroto e ativa o sininho para não perder nenhum detalhe dos próximos vídeos que vão te deixar de boca aberta. Vamos juntos! Nessa, olha só o contexto dessa bomba. Carlinhos Maia, aquele cara que começou do zero, gravando vídeos despretensiosos no interior de Alagoas, hoje é um monstro das redes sociais. Ele já fez parcerias milionárias, já colocou multidões para rir em shows lotados, já virou referência de quem transforma sonhos em realidade com muito carisma e trabalho duro. Mas por trás das câmeras, ele carrega uma história que nem todo mundo conhece. Esse ex-funcionário, um rapaz humilde que no passado ajudava a gerenciar as redes dele, caiu numa espiral de desgraça. Perdeu o emprego depois de tempos difíceis. A saúde despencou como um castelo de cartas. E as contas começaram a se acumular como uma tempestade que não para. Era aluguel atrasado, remédios que não podia comprar, uma família inteira olhando para ele sem saber como escapar do buraco. A vida parecia ter virado as costas para esse cara. E o futuro? Carlinhos, que já viveu seus próprios dias de luta antes da fama, soube da situação por um acaso, um comentário solto, um sussurro de alguém próximo. E o que ele fez? Não virou as costas. Não pensou no que os outros iam dizer. Ele agiu como quem sabe o peso de uma mão estendida. Sem alarde, sem fanfarra, Carlinhos montou um plano que parece coisa de filme. Ele quitou as contas médicas do ex-funcionário, pagou dívidas que estavam sufocando a família, arrumou um lugar decente para eles morarem e até abriu portas para um novo emprego. Tudo isso sem postar um story, sem chamar um fotógrafo, sem um único. Olha como sou bom. Foi ajuda pura, sem filtro, sem hashtag. Ele não queria que ninguém soubesse, porque, para ele, o gesto valia mais que qualquer aplauso. Era como se Carlinhos estivesse dizendo: eu não preciso de likes para fazer o que é certo. E por um tempo, ninguém soube mesmo. O segredo estava trancado, guardado no silêncio de quem não busca holofotes. Mas a vida, como sempre, gosta de pregar peças. E essa história não ficou escondida por muito tempo. Aí veio o momento que mudou tudo. Um parente do ex-funcionário, tão grato que não conseguia segurar a emoção, resolveu contar tudo num grupo de WhatsApp. Ele gravou um vídeo caseiro, com a voz tremendo, os olhos marejados, contando como Carlinhos tinha sido o anjo que tirou sua família do fundo do poço. Ele nem pediu meu nome de novo, só perguntou o que eu precisava. Disse o cara, com uma gratidão que atravessava a tela. Esse vídeo, simples e sem produção, caiu na internet como uma faísca numa floresta seca. Em horas, estava em tudo quanto é canto, grupos de bairro, perfis de fofoca, páginas de notícias. O Brasil inteiro parou para assistir. E os haters, aqueles que passam o dia apontando o dedo, que vivem de caçar qualquer deslize de famosos, que chamam tudo de jogada de marketing, eles ficaram mudos. Pela primeira vez, o exército de críticos que lotava as caixas de comentários com veneno
Não tinha o que dizer. Como atacar alguém que faz o bem sem querer nada em troca? Como chamar de falso um gesto que nem câmera capturou? O silêncio de Carlinhos virou uma arma mais afiada que qualquer discurso. Se você está sentindo esse impacto, imagina o que mais tem guardado no babado certo. Corre para se inscrever no canal, clica no like para mostrar que está com a gente. E não esquece de ativar as notificações. Os próximos vídeos vão trazer histórias que vão mexer ainda mais com você. Bora continuar nessa vibe? Agora pensa na força disso tudo. Num mundo onde todo mundo quer um pedaço de fama, onde cada boa ação vira post com trilha sonora emotiva, Carlinhos escolheu o caminho oposto. Ele não só ajudou, como recusou o palco quando a cortina abriu. Quando a história explodiu, ele não correu para capitalizar. Nada de entrevistas exclusivas, nada de lives contando os detalhes, nada de sou humilde, galera. Ele ligou pro ex-funcionário e pediu, com a maior simplicidade: Mano, não espalha isso. Eu só quis ajudar. Ele recusou convites de programas de TV, ignorou mensagens de influencers querendo parcerias de caridade. Era como se ele tivesse construído um muro contra a tentação do ego, contra a cultura de transformar bondade em moeda de troca. E isso, meu amigo, é o que fez os haters engolirem seco. Um perfil famoso por expor famosos, que vivia apontando o dedo para Carlinhos. Postou um pedido de desculpas que ninguém esperava. Julguei errado. Respeito. Outros haters, que enchiam threads com deboche, simplesmente sumiram. Teletorum posts calaram a boca. O gesto de Carlinhos não só salvou uma família, ele desarmou uma legião de críticos com a força de quem não precisa provar nada. E o impacto não parou por aí. A história do ex-funcionário, agora de pé, com um emprego novo e a família sorrindo outra vez, começou a inspirar outras pessoas. Pelo Brasil afora, começaram a pipocar relatos de gente comum fazendo o mesmo, ajudando sem alarde, sem postar, sem querer cliques. Um cara pagou a conta de luz de um vizinho idoso. Uma mulher comprou cesta básica para uma família sem contar para ninguém. Um grupo de amigos se juntou para reformar a casa de um colega sem jogar na rede. Era como se o silêncio de Carlinhos tivesse acendido uma faísca de bondade anônima. Um efeito dominó que ninguém viu vindo. As redes sociais, que vivem de barulho, começaram a sentir o peso de gestos quietos. E o ex-funcionário. Ele não parava de repetir: Carlinhos me deu mais que dinheiro, ele me deu dignidade. A família, que antes vivia de cabeça baixa, agora planeja o futuro com esperança. Um emprego novo, uma casa arrumada, um recomeço que parecia impossível meses atrás. Essa história é mais que um babado quente. É um soco no estômago da cultura do espetáculo. Num mundo onde tudo vira show, onde cada boa ação precisa de um filtro e uma hashtag, Carlinhos Maia provou que o maior impacto vem do que não se vê. Ele não ajudou para ganhar seguidores, não ajudou para calar haters. Ele ajudou porque, no fundo, ainda é aquele cara simples de Penedo, que sabe o que é lutar para comer, para viver, para sonhar. E os haters, que tentaram transformar ele num vilão, acabaram vendo que o verdadeiro vilão é o julgamento fácil, o dedo apontado sem conhecer a história inteira. O gesto dele não só resgatou uma família, mas jogou luz numa verdade que a gente esquece. Bondade de verdade não precisa de plateia. E aí, sentiu o peso dessa história? Então não perde o bonde. Inscreva-se agora no babado, certo? Deixa aquele like para fortalecer e ativa o sininho para não perder as próximas histórias que vão te fazer rir, chorar e pensar. Porque aqui, o babado é sempre certo e sempre vem com emoção. Mas vamos cavar mais fundo, porque essa história tem camadas que vão além do que parece. Quando o vídeo do ex-funcionário viralizou, Carlinhos não correu para surfar na onda. Ele não postou um obrigado pelo carinho, galera. Não fez uma thread explicando suas intenções. Ele simplesmente seguiu a vida, postando suas zoeiras, seus vídeos de dancinha, como se nada tivesse acontecido. Mas o Brasil não deixou passar. A história virou assunto em programas de rádio, em colunas de fofoca, em conversas de bar. Pessoas que nunca tinham ouvido falar de Carlinhos começaram a pesquisar quem era esse cara que fazia o bem sem querer holofote. E os haters, alguns tentaram voltar ao ataque, dizendo que era tudo estratégia de imagem, mas caíram no vazio. Porque convenhamos, como você acusa alguém de marketing quando a pessoa nem quis que a história saísse? O silêncio dele foi mais alto que qualquer argumento. E tem mais, a história inspirou até quem não era fã.
Pessoas que viam Carlinhos como só mais um influencer começaram a olhar com outros olhos. Um jornalista local escreveu: ele mostrou que a fama pode ser ferramenta, não corrente. Um pastor de uma cidadezinha usou a história num sermão, falando sobre humildade. Até professores levaram o caso para a sala de aula, discutindo com alunos o que significa ajudar sem esperar nada em troca. O ex-funcionário, que agora está reconstruindo a vida, virou quase um símbolo, prova de que um gesto pode reacender a esperança onde tudo parecia perdido. Ele mesmo disse, numa entrevista que Carlinhos nem queria que ele desse: eu não tinha nada, só vergonha. Ele me deu um motivo para levantar a cabeça. E hoje eles têm uma casa simples, mas digna, um emprego que paga as contas e, mais importante, a certeza de que não estão sozinhos. No fim das contas, essa história não é só sobre Carlinhos Maia. É sobre o que a gente escolhe fazer quando ninguém está olhando. É sobre o poder de um gesto que não busca aplausos, mas muda vidas. É sobre calar o ódio com ações, não palavras. Carlinhos não precisou gritar para o mundo ouvir. O mundo ouviu mesmo assim. E os haters? Eles aprenderam que julgar é fácil, mas fazer a diferença é outra história. O ex-funcionário está de pé, a família está unida, e o Brasil ganhou um exemplo que não se apaga. Num mar de likes e views, Carlinhos provou que o maior legado é o que você deixa sem assinar. Galera, se essa história te fez sentir algo diferente, se te fez repensar o que é ser humano, então vem com a gente. Inscreve-se no babado, certo? Deixa aquele like que faz toda a diferença e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. Porque aqui, as histórias são reais, os babados são quentes e a emoção é garantida. Até a próxima! E que venha mais um babado certo para abalar tudo.